Vamos meditar na palavra? Abra, por favor. 2 Samuel, capítulo 2, versos de 12 a 28. 2 Samuel, capítulo 2, versos 12 até o 28. Diz assim a palavra: Abner e os oficiais de Isbosete foram de Manaim para a cidade de Gibeão. Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi também saíram, e os dois grupos se encontraram perto da cisterna de Gibeão. Um grupo parou do lado de cá da cisterna e outro do lado de lá. Então Abner disse a Joabe: que os moços se levantem e lutem diante de nós. Joabe então respondeu: está bem. Então se levantaram e avançaram em igual número, 12 jovens de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, representando as 10 tribos, e 12 dos homens de Davi, representando ali o reino de Judá. Cada um pegou o seu adversário pela cabeça, meteu-lhe a espada no lado, e caíram mortos juntos. Por isso, aquele lugar foi chamado de Campo das Espadas, que fica perto de Gibeão. Houve um combate intenso naquele dia, e Abner e os homens de Israel foram derrotados pelos homens de Davi. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. Azael, que era ligeiro como uma gazela selvagem, perseguiu Abner, e na sua perseguição não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Então Abner olhou para trás e perguntou: é você, Azael? Ele respondeu: sou eu mesmo. Então Abner disse: desvie-se para a direita ou para a esquerda, agarre um dos soldados e pegue a armadura dele. Porém Azael não desistiu de perseguir Abner. Então Abner disse mais uma vez: pare de me perseguir, do contrário, vou ter de matá-lo. E depois, como poderia eu olhar no rosto do seu irmão Joabe? Como Azael não quis deixar de persegui-lo, Abner o feriu na barriga com a extremidade inferior da lança, que lhe saiu pelas costas. Azael caiu e morreu ali mesmo. Todos os que chegavam ao lugar em que Azael tinha caído morto paravam. Porém Joabe e Abisai, que eram irmãos, perseguiram Abner. O sol se pôs quando eles chegaram à colina de Amar, que está em frente de Giá, no caminho do deserto de Gibeão. Os filhos se reuniram em volta de Abner, formando uma só tropa, e se puseram no alto de uma colina. Então Abner gritou para Joabe: será que a espada vai consumir para sempre? Você não sabe que serão amargas as suas consequências? Até quando você vai esperar para ordenar ao povo que deixe de perseguir os seus irmãos? Joabe respondeu: tão certo como vive Deus, se você não tivesse falado, só amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um o seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta, todo o povo parou, e eles não perseguiram mais Israel, e a luta acabou. O tema da mensagem de hoje é exatamente essa pergunta que foi feita em meio à perseguição: estará a espada levantada para sempre? Quero falar um pouquinho sobre o contexto histórico, literário, de todo esse evento que está acontecendo aqui. Esse evento, ele é marcado, na verdade, ele é um ciclo de deslealdade, traição, jogos de poder. O que está acontecendo aqui nessa trama, nessa luta, é uma briga por poder. Essa briga por poder, ela leva à traição, ela leva à divisão,
ela leva à morte. Embora os tempos antigos serem marcados por muitas guerras para a conquista de territórios, onde nações lutavam contra nações, e isso era muito já declarado pelo Senhor, que os povos que eram circunvizinhos da terra que Deus tinha separado para dar ao povo de Israel, o Senhor já tinha declarado que Ele entregaria essas nações nas mãos do povo de Israel, os jebuseus, os feruzeus. Mas o que nós estamos vendo aqui é uma guerra entre irmãos. Nós não estamos vendo aqui uma guerra entre nações. Nós não estamos aqui vendo uma guerra para a conquista de território até chegar na terra prometida. Não é isso que nós estamos vendo aqui. Não é uma nação de Israel lutando contra uma nação ímpia. Na verdade, é o povo, são os irmãos, os próprios irmãos que estão matando um ao outro. Esse não é o único episódio, e ao longo de toda a história bíblica nós vamos ver muitas coisas acontecendo, e muitas histórias de irmãos matando irmãos. Na verdade, isso começa desde Gênesis, Caim matando Abel. Mas infelizmente, vemos que no tempo presente, a espada ainda continua levantada, onde existe, talvez não um jogo de poder, de interesse, mas algum interesse pessoal, egoísta, nos faz levantar as nossas espadas e ferir os nossos irmãos. Às vezes dentro de casa, às vezes dentro da igreja. A tribo de Judá, e apenas a tribo de Judá, ela unge e declara Davi, aclama Davi como rei. As outras 10 tribos seguiram a liderança de Abner, e Abner, ele era não o filho do rei, mas ele era o comandante de Saul, comandante do exército de Saul. E a nação, ela vai viver, pelo menos durante 2 anos, essa divisão, um grupo de cá que não lida com um grupo de lá. É notório que sabemos, em muitas igrejas, existe uma ala da direita e da esquerda que não conversam. Sabemos que muitas vezes, essa setorização, ela acontece até dentro das casas. O marido que chega do trabalho e ele não se envolve com a família na sala, mas ele se tranca no quarto, e vice-versa. De às vezes nós estamos no mesmo lugar, mas de alguma forma esse lugar, nós passamos uma parede, nós erguemos um véu, nós colocamos uma cortina para separar onde eu estou e onde a pessoa que eu não gosto deve estar. A tentativa para resolver a questão, para que houvesse um término dessa divisão, a tentativa que eles tiveram, ao invés da melhor tentativa, a tentativa do reconhecimento da unção que estava sobre Davi, do que a palavra já declararia sobre Davi como futuro rei da nação, eles aproveitaram uma ocasião onde os 2 grupos representativos das tribos estavam no mesmo lugar, estavam de bobeira, sentaram, descansando em uma viagem, e falaram: rapaz, tive uma ideia aqui, que tal a gente pegar 12 jovens do meu grupo, e você pega 12 jovens do seu grupo, a gente bota os 2 para brigar, e aí quem vencer, pronto, acabou, aí acaba essa dívida. Olha que péssima maneira de tentar resolver as coisas, através da briga. Quando eu era pequeno, isso era muito comum, na escola, talvez alguns que sejam da minha idade, caminhando por 50 anos, daqui a pouco estou, 46 fiz essa semana,
Dos que são da minha idade lembram que na nossa época existiam muitos desses conflitos programados, de turma contra outra turma, para ver quem era o mais forte, para ver quem era o melhor. O problema, irmãos, é que às vezes a gente cresce e esse legado de disputa, ele continua no nosso coração, e ainda hoje muitos de nós brigamos, disputamos territórios, às vezes um território comum, onde a gente vai ter que conviver ali para sempre, seja na igreja, seja dentro de casa. Então a tentativa que se dá, bota os meninos para brigar, quem vencer, pronto, venceu, e aí um se rende ao governo do outro e acaba com esse negócio. Mas os 24 jovens se encaram, 12 de um lado, 12 de outro, e o término da briga, desse conflito, acaba de uma maneira que ninguém esperava. O resultado foi um resultado indefinido, porque os 24 morreram. A luta era assim, chamava 2 de cada vez, e aí um de um lado, outro de outro, e aí um ia brigando e matando, e nessa de 2 a 2, os 2 iam sendo mortos, um enfincava a espada no outro, e os 2 morriam, e isso aconteceu até a última dupla, até que os 24 estavam prostrados, mortos. A ideia é a seguinte, sucessivo a isso, agora que o negócio já estava inflamado, a ideia seguinte era proclamar uma guerra civil. Se não conseguiu resolver entre os 24 jovens, agora é todo o exército de um lado vai ter que guerrear com todo o exército do outro, porque a luta foi indefinida. E nessa guerra, os homens de Davi acabam sendo vencedores. Ali Davi declarado então para que todo o povo pudesse se render como rei. Só que a coisa não termina bem, e é claro, tudo que começa com briga não vai terminar bem, não tem como terminar bem. Enquanto nós tentamos resolver as coisas com a espada levantada, a coisa não vai caminhar para um bom desfecho, porque se a gente tentar resolver as coisas pela espada, de alguma forma essa espada ela virá contra nós. Azael, que era sobrinho de Davi, filho da sua irmã Zeruia, Azael, ele entende que Joabe é uma figura muito forte. Ele é o comandante do exército de Saul. Mesmo sendo derrotado, Azael sente que Joabe é uma grande ameaça para o reino de Davi, querendo defender o tio, querendo deixar o negócio zerado mesmo já sendo vencedor. Ele fala, cara, eu vou perseguir Joabe, eu vou matar ele. Só que Joabe, ele já naquele momento e entendimento já se deu por vencido, já se rende. Ele não quer briga, ele abaixa a guarda. E perceba que a espada que mata Azael nem é a ponta da sua lança, mas é o cabo, é a parte inferior, que era tão afiada que ele conseguia fincar e cravar na rocha. Joabe, ele não mata Azael de propósito. Ele, nessa corrida, e Azael, como diz a palavra, ele era ligeiro dos pés, ele corria muito, e ele estava atrás. Vem cá, Emerson, você está em boa forma aí? Vamos correr um cadinho aqui, vem cá. Vamos lá. Vamos tentar representar um pouquinho. Lia do teatro, né? A gente vai correr sempre um atrás do outro. Na corrida, calma. Na corrida, quando você quer pegar alguém, perseguir alguém, você vai estar atrás do outro, né? Vamos lá? Pode ir? Vai. Ih, rapaz, que eu estou mais em forma, hein?
Nessa corrida é um atrás do outro. Aí agora, se eu for para a direita, você vai para a direita. Se eu for para a esquerda, você vai para a esquerda. Ainda dá ou chama outro? Ainda dá? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Calma, rapaz. 1, 2, 3 e... Já! Tranquilo? Obrigado, viu? Palma para ele, por favor. Desembarcou hoje, né? Está cansado. Mas está bem, está em boa forma. Nessa corrida, Joabe está pedindo, cara, sai de trás de mim. Ou fica na direita ou na esquerda, porque Joabe, ele está segurando a espada dele. E a espada, de alguma forma, vai machucar quem está atrás. O menino é ligeiro. Joabe não estava com tanta disposição assim. Não era mais rápido que Azael. Azael deveria ser mais jovem. E ele fala, cara, para de me perseguir. Joabe entende, talvez até pela sua expertise em lutar, que se ele parasse para lutar com Azael, ele ia vencer Azael. Porque ele era mais experiente, talvez tinha mais idade. Julgo que ele tinha mais idade. E ele entende que seria uma luta desleal. Ele não quer mais essa luta. Outro detalhe que a luta seria desleal é que Azael está sem a sua vestimenta de soldado. Ele via, por isso que ele fala, rapaz, vai pelo menos, pega aí uma armadura de um soldado seu e veste, cara. Está desleal demais. Você está sem armadura, você está correndo atrás de mim, eu tenho que segurar minha espada. E nessa corrida, Azael não obedece, ele continua atrás, porque ele está obstinado a matar. A mágoa, a raiva, o ódio, nutrido no coração de Azael, deixa ele cego. Mesmo estando em desvantagem, mesmo sendo mais jovem, mesmo sem armadura, a sua insistência, a sede que ele tem é de matar. Ele só vai resolver esse conflito por meio da violência. Ele entende que a única maneira de resolver é através da violência. Infelizmente, isso não é muito diferente nos dias de hoje. Que não precisamos pegar armas, mas a língua, ela se torna uma espada muito afiada, que penetra e machuca, dilacera corações. Não é muito diferente do que com as palavras a gente consegue ferir e matar pessoas. Existem palavras que matam. E existem pessoas que é só por meio da gritaria, da ofensa, que tenta resolver os seus problemas. Azael, para com isso, cara. Está cego. Está tão nutrido por esse ódio, por essa raiva, que ele está cego, obstinado a matar. Abner gritou, Joabe! E esse grito significa urgência, desespero. Talvez, eu não sei se você já passou por uma situação assim, de alguém falar, chega, já estou cansado. Já estou cansado dessa discussão. Ei, para com isso. Isso não nos está levando a lugar nenhum. Um pedido de recuo. É a bandeira branca sendo levantada. Para. E talvez, não sei se você já passou por isso, do outro lado, alguém insistente. Aí até o fim. Joabe não quer mais. E muitas vezes, muitos de nós estamos envolvidos em situações assim, a gente não quer mais lutar. A gente já está cansado disso, a gente sabe que não leva a lugar nenhum. Mas como descansar e como recuar, como sentar, se tem alguém ligeiro
nutrido por um ódio, querendo a nossa destruição, e eu digo a destruição não física, mas às vezes a destruição até de um matrimônio. Eu digo a destruição de uma amizade. Abner consegue enxergar o que está em jogo nessa perseguição, mas Azael está cego, e ele está certo que o melhor a fazer é utilizar a sua espada. Então ele grita: consumirá a espada para sempre. E esse grito é após Azael ser morto e agora sendo perseguido por Joabe. O irmão, o sangue agora sobe para os olhos. O irmão agora está alimentado por um ódio, por um senso de vingança. Agora quem está correndo atrás de Abner é Joabe. Abner deveria estar em uma boa posição, porque uma boa forma física, porque consegue fugir de Azael muito ligeiro, velocista. Agora tem um irmão perseguindo. Ele fala: consumirá a espada para sempre. Eu quero traduzir: estará a sua espada levantada para sempre contra mim? Não é melhor abaixar as armas? Não é melhor a gente parar com o que pode se tornar um ciclo de derramamento de sangue? Até quando a espada estará levantada? Se a luta continuasse, não ia resolver a questão, mas ia aumentar a hostilidade entre as duas tribos, todas as tribos envolvidas, 10 de um lado e a de Davi, de Benjamim do outro lado. O ódio, a rivalidade, essa hostilidade, ela resume isso para nós. Ser hostil é você exalar um ódio por alguém, é você exalar uma rivalidade, uma agressividade, ofensa, violência. Só ia gerar mais conflito. Então para! Enquanto você estiver ativo com essa espada correndo atrás de mim, só vai aumentar entre nós a rivalidade, o ódio. Porque enquanto nós mantermos a espada a ponta para cima, é porque a gente está com desejo de usá-la em algum momento. Domingo passado, nós falamos aqui sobre as moedas. Enquanto mantivermos moedas nos bolsos, essas moedas em algum momento vai ser oportuna para a gente trair Jesus. Enquanto estivermos decididos a manter espadas em nossas mãos, é porque em algum momento nós queremos usá-la para ferir alguém. Então, ele grita e declara: não sabes que serão amargas as suas consequências? Abner, ele está apelando aqui agora para a razão. Amargura significa sofrimento, que essa guerra iria causar, não apenas aos soldados mortos, mas também às famílias, e assim falando, todo o povo de Israel. A amargura vai enraizar no coração do povo sentimentos emocionais destrutivos. Vão continuar com vontade, com sangue nos olhos. Pessoas que são amarguradas frequentemente cultivam pensamentos de raiva e rancor, o que leva e que torna a vida dessa pessoa cheia de estresse e de conflitos. O problema é que essas questões emocionais, emoções negativas, não só atingem ou não só destruem a própria pessoa que cultiva a amargura no coração, mas ela também afeta todas as pessoas que estão ao redor dela, criando divisões e dificultando a construção
de relacionamentos saudáveis. A marca da vingança, a marca da amargura é o desejo de vingança, um forte sentimento de injustiça que não deixa com que o indivíduo siga à frente. Na Bíblia, a palavra amargura aparece em alguns momentos, e ela é frequentemente associada não apenas a uma questão emocional, mas ela também é associada a uma condição espiritual de uma pessoa. A amargura é vista como um obstáculo para a paz interior. A amargura é vista como um impedimento para se ter relacionamento com Deus e ter relacionamento uns com os outros. A Bíblia vai advertir sobre os perigos da amargura, destacando que esse sentimento, ele corrói o espírito e vai causar então divisão entre as pessoas. Um dos versículos está em Hebreus 12:15, diz: Cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Hoje pela manhã eu falei isso na classe Descubras. A amargura, ela é tão maléfica, ela é tão destruidora, que ela torna a pessoa que abriga ela no coração, torna essa pessoa um prejuízo para onde ela está, porque ela contamina, ela influencia, ela consegue levantar muitos seguidores. Uma pessoa amargurada é extremamente perigosa para trazer um boom aonde ela está. Ela destrói a casa, ela destrói o lugar onde ela está trabalhando, ela consegue trazer divisão para a igreja onde ela está. Por onde essa pessoa passa, ela contamina, porque tem veneno. Alguns domingos atrás eu falei sobre João Batista chamando os fariseus de raça de víboras, de serpentes cheias de veneno, colocada pelo diabo no coração. E a amargura muitas vezes é a oportunidade que Satanás tem para encher o coração da pessoa de veneno, e por onde ela passa, como uma serpente, ela pica e destila o seu veneno mortal e mata. Pessoas morrem por causa de amargura, pessoas desenvolvem sentimentos emocionais que vão culminar em doenças físicas. Ela mata, ela destrói. A Bíblia sugere que a amargura pode ser um reflexo de uma vida afastada de Deus, onde o que era graça, onde o que é perdão troca de lugar com os ressentimentos e as mágoas. Do que era para ser uma liberalidade de perdão, do que era para ser uma liberalidade de estender uma graça, a pessoa cultiva e se permite ser dominada pelo sentimento do ressentimento e das mágoas. O apóstolo Paulo, ele vai advertir na sua carta aos Efésios, capítulo 4, 31, dizendo: olha, toda a raiz de amargura e de ira seja tirada entre vós. Não pode ser cultivada, não pode ser alimentada, mas tem que ser tirada de vocês, porque senão vai trazer essa contaminação para todo lugar e para todo o coração de quem assim abriga. O ensino bíblico sugere que para se alcançar paz é necessário deixar esses sentimentos negativos e buscar o perdão para que haja reconciliação. Na literatura hebraica, a amargura é também frequentemente mencionada como um estado de espírito que requer a intervenção divina para ser superado. É preciso ter fé, é preciso a gente confiar e se inclinar ao Senhor, para que a gente possa deixar a ação divina vir sobre o nosso coração, para que a gente consiga se libertar e ser curado dessas feridas.
Em Êxodo capítulo 15, verso 23, o povo de Israel, no seu muito andar por essas terras desérticas, eles encontram águas amargas. O povo está com sede, o povo precisa se refrescar, mas o povo encontra águas amargas. E Deus intervém com um milagre e faz com que aquelas águas se tornem potáveis. Eu trago esse texto para que a gente possa refletir que as muitas águas turvas e amargas que estão dentro do nosso coração, se não for pela intervenção do milagre divino, se a gente não sujeitar esse coração ao Senhor, nós não vamos ter dentro de nós correndo uma água potável, ou melhor, que eu posso dizer, o rio de água viva não vai jorrar através de nós. A amargura pode ser uma barreira que impede a nutrição emocional e espiritual necessária para ter uma vida plena, e assim podemos declarar que estamos vivendo uma vida abundante em Jesus. A amargura, ela também traz confusão mental. Eu não tenho dúvida que é por causa disso que Azael não consegue enxergar o que ele está fazendo, porque quando a pessoa está contaminada, inundada pela amargura, ela tem as suas percepções mentais mexidas, modificadas. Salmos 73, 21 e 22, e eu trago na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, que diz: o salmista assim declara: o meu coração estava cheio de amargura, eu fiquei revoltado, eu não podia compreender, ó Deus, eu era como um animal sem entendimento. O salmista, declarando aqui que o seu coração cheio de amargura fez com que ele não compreendesse, e ele então se via como um animal que não tem racionalidade, que não tem entendimento. Esse texto, ele afirma então para nós o quanto que a amargura pode distorcer a nossa percepção e pode nos cegar. Até quando te demorarás em ordenar ao povo que deixe de perseguir os seus irmãos? Abner, ele reconhece que Joabe, ele tem o poder de interromper a batalha, e ele apela para isso. Rapaz, está nas suas mãos parar com isso. Alguém vai sustentar a espada, mas alguém vai ter o poder, se abaixar a arma, tudo vai se tornar paz. E é por isso que Abner, ele apela: Joabe, para, olha a posição que você está, cara, se você parar de me perseguir, o povo todo vai parar com isso. Ele apela para quem tem poder para fazer tudo se acalmar. E esse apelo é: para que continuar a perseguir os irmãos? Mais uma vez aqui, a gente consegue ver que não é um conflito entre nações, mas é um conflito interno. Até quando sangue vai combater contra sangue? Até quando parentela vai combater contra parentela? Será que é isso que a gente quer? O que nós ganharemos com essas disputas? Quem vai poder se gabar e dizer: eu ganhei essa guerra, quando você vê que toda a família foi morta? É por isso que Abner vai dizer: sabe o que vai sobrar, Joabe, se a gente continuar? Só vai sobrar amargura, e mágoa não resolvida resulta em morte. A insensatez da guerra fratricida. Não sei se você já viu esse termo em algum momento da sua vida, mas quis trazê-lo para que a gente pudesse entender do quanto que muitas vezes fazemos,
mesmo sem ter o entendimento do seu significado. Fratricida significa matar o próprio irmão. Vem do latim, onde frater significa irmão e sida vem de sidai, que significa matar. Uma pessoa que decide matar a sua própria parentela. É capaz, sim, de sentimentos serem gerados e cultivados em nosso coração e que a gente talvez não consiga imaginar que em algum momento a gente é capaz de praticar, de ferir o 6º mandamento, quando o Senhor diz: não matarás. Como eu disse, matar não significa apenas tirar a vida com uma espada, a vida física, mas muitas pessoas assim o faz, tirando a vida emocional uns dos outros. Esse irmão, ele pode ser alguém muito próximo de nós. Esse irmão aqui, referenciado por Abner, até quando mataremos nossos irmãos? Esse irmão aqui pode ser a esposa. Esse irmão aqui pode ser o esposo. Esse irmão aqui pode ser um amigo íntimo seu. Caim matou Abel por inveja. Absalão matou o seu meio-irmão Amnon por vingança. Abimeleque, filho de Gideão, matou 70 dos seus irmãos para se tornar rei. A insensatez pode fazer-nos ferir quem nunca imaginaríamos que seríamos capazes. Enquanto não permitirmos o Senhor tratar o nosso coração e nós nos posicionar para tirar toda a raiz de amargura, enquanto ela estiver presente, ela pode crescer e nos fazer ter ações que antes nós não imaginávamos. Que mãe imaginava ter filhos de que em algum momento se tornariam adultos e um tiraria a vida do outro? Que mãe desejaria isso? Que pai celestial sonhou em pensar em nos unir numa mesma família através do sangue e um dia sermos capazes de matarmos uns aos outros? 1 João capítulo 2, verso 2 a 9, o apóstolo João vai dizer que quem odeia o seu irmão está em trevas. Satanás, ele sempre vai se movimentar para dividir aquilo que estava unido. Se você está unido com alguém, fique sempre em alerta, porque o desejo de Satanás é trazer divisão, separação, destruição. Satanás não gosta da unidade. Ele tem um ódio terrível sobre a unidade. É por isso tanta pressão nos casamentos. É por isso tanta pressão. Porque quão bom e quão suave é que os irmãos vivam como, irmãos? Hein? Quão gostoso, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em unidade. E Satanás detesta a unidade. Aonde há unidade, ele vai querer se posicionar para trazer divisão, irmãos. Vai colocar uma espada na sua mão e dizer: mata seu irmão, separa, tira ele de perto de você. Mateus 12, 25 vai dizer para nós que toda casa que for dividida não permanece de pé. Não adianta. Enquanto cultivarmos essas divisões de quem sabe o que é o melhor, de quem tem a razão, a casa não ficará de pé. Por isso, esse texto ele nos evoca uma chamada para que nós possamos nos posicionar
como pessoas que promovam a paz. Joabe tinha autoridade para cessar a luta, e ele então, Abner apela para que ele possa desempenhar esse papel. Faz com que eu e você possamos entender que eu preciso me posicionar em busca de reconciliações antes que o conflito se torne destrutivo demais. Eu vou repetir. Devemos nos posicionar para buscar reconciliação antes que o conflito se agrave. Mas pastor, o outro lado não quer. Do que depender de vós, tende paz uns com os outros. Você não age segundo o que o outro, você não age esperando primeiro uma mudança de comportamento do outro lado. Somos nós que precisamos estar sempre prontos para promover a paz. O desejo de justiça sem misericórdia leva à destruição. A Bíblia vai nos dizer em muitos versículos sobre quem Deus é. Deus é justo. Isaías capítulo 9 tem falado, repetido muito esse texto, fala que o povo que estava em treva agora viu a manifestação da luz, porque um filho nasceu, um filho se nos deu, seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O versículo 7 vai dizer: seu trono, justiça e retidão. O que seria de nós se Deus continuasse no seu lugar correto de justiça, com a espada levantada, dizendo: o salário do pecado é a morte? Houve um momento onde Deus não apenas aplacou a sua ira contra nós, e o abaixar da espada da justiça de Deus levantada de forma correta sobre nós, é o Cristo que se nos deu, que veio à terra, para que eu e você pudéssemos ser justificados. Cristo se torna a justiça de Deus. Mas por que Cristo se torna a justiça de Deus para a nossa vida que cremos nele? Por causa da misericórdia e da graça de Deus. Houve um momento onde Deus, na verdade, em nenhum momento Ele deixou de nos amar. E a gente precisa entender essa marca de Deus sobre nós, que apesar do que fizemos, apesar dos lugares que escolhemos ir, Deus em nenhum momento Ele deixou de nos amar. Em nenhum momento Ele deixou de querer a reconciliação conosco. O tempo todo o coração de Deus é movimentado por amor. É justo Ele deferir uma sentença contra nós, porque erramos, todos nós erramos, destituídos fomos da presença de Deus, mas junto com o amor que é tão forte, a essência de Deus é amor, por Ele ser amor, Ele tem agarrado em si mesmo algo chamado misericórdia, que é não te dar o que você merece. Eu merecia a espada me cravando, eu merecia a cruz, porque eu errei, porque eu na minha consciência, eu pratiquei coisas que era contra a vontade de Deus, eu nasci pecador, eu herdei a maldição do pecado, e me rendi a ela, e vivi segundo o que ela me mandava, mas a misericórdia de Deus, ela foi estendida, eu me agarrei a ela. Eu não poderia deixar essa oportunidade passar. Se Deus continuasse no seu lugar de justo, sem a misericórdia, hoje nós não estaríamos aqui.
Se Deus continuasse no seu trono de justiça, sem misericórdia, nenhum de nós estaríamos nesse lugar. Mas é por causa da misericórdia de Deus que temos acesso novamente. O véu se rasgou, aleluia, e podemos então entrar no lugar santíssimo, e podemos ver, experimentar a glória de Deus sendo revelada àqueles que branquearam as suas vestes no sangue de Jesus. Porque sobre muitos a justiça ainda está imperando. A sentença da morte ainda está sobre muitos que não branquearam as suas vestimentas no sangue de Jesus. Porque a maneira de escapar não é só dizer: eu sou tão bom que eu quero deixar para lá o que você fez. Não. Existe uma condição para a justificativa. E a condição é Jesus Cristo. Todo aquele que nele crê será salvo. A justiça da minha vida não é porque eu vou me tornar ser uma pessoa melhor. A justiça para que eu possa ter salvação não é por obras para que ninguém se glorie nelas. É pela fé no que Cristo, a justiça de Deus manifestada, veio morrer em meu e no seu lugar. O Senhor quer nos ensinar do que Ele fez por amor a nós, e o Senhor também quer nos ensinar de como discípulo dEle, o que nós precisamos fazer uns com os outros. Muitos continuam no seu lugar de justiça. Eu sei porque eu estou sendo assim, eu sei porque eu estou agindo assim, a outra pessoa merece. Isso é exercer justiça sem misericórdia. É a parábola do cobrador, que o Senhor perdoou a sua altíssima dívida, mas ele não teve a coragem de perdoar outros. Quem foi perdoado não teve coragem de perdoar outros que estavam também devendo algum dinheiro para ele. Nós muitas vezes adoramos, amamos experimentar o perdão de Deus, mas como é difícil muitas vezes para a gente exercer essa mesma misericórdia, esse mesmo perdão na vida das pessoas que passaram pela nossa vida, pela nossa história. Como vencer o espírito de divisão e ódio? Primeiro, Romanos 12:10, praticando o amor verdadeiro. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Não é um amor fingido, não é um amor que é uma tapeação, mas um amor verdadeiro, um amor fraternal. Essa escolha de amar coloca em xeque a nossa identidade como discípulos ou não de Jesus. Essa expressão ou decisão de amar as pessoas colocam em xeque quem nós somos. Porque em João capítulo 13, 35, Jesus assim declara: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Qual é a marca? Se vos amardes uns aos outros. A segunda coisa, para nos livrarmos, vencer esse espírito de divisão e ódio, depois de amar, eu preciso perdoar. Já encontrei algumas pessoas que me perguntaram: pastor, eu não consigo. Eu queria te ensinar uma forma de como você pode amar alguém que gerou tanto ódio no seu coração. Quando você intercede por essa pessoa. Não tem estratégia melhor para você ter o seu sentimento mudado por alguém quando você ora por esse alguém. Para perdoar, a gente precisa amar primeiro. E esse amor, ele vem quando nós nos posicionando orando. E eu já tive muitos retornos de pessoas virem e dizer: pastor, o que é isso? Parece uma mágica. Eu orei, pastor, eu estava com ódio,
E a oração, irmãos, não é aquela oração, cai fogo do céu e destrói a casa dele. Não é essa oração. Porque alguns fazem esse tipo de oração, que está com tanto ódio, tanta raiva, que a oração é uma oração querendo uma justiça, uma espada afiada, acabando com tudo. Não. É oração dizendo: Senhor, abençoe a vida dela, abençoe a casa dela. Senhor, transforma o coração. Senhor, traz paz. Senhor, traz salvação. Senhor, abençoa os filhos, abençoe o casamento. Olha o que a palavra vai dizendo. Ore por seus governantes, para que a cidade tenha o quê? Paz. Mas a gente vai ver gente com ódio, que dê tudo errado. Tomara que dê tudo errado. Quem é prejudicado, irmãos? Somos nós. Quando nós oramos por pessoas, irmãos, nós somos favorecidos. Se você ora pela sua igreja, você vai ser favorecido. Se você ora pela sua esposa, pelo seu esposo, você vai ser favorecido. A palavra diz para orar. E quando começamos então a orar, irmãos, o sentimento ele vai sendo transformado. E então a gente consegue dar o segundo passo, que é perdoar. Perdoar, segundo a Bíblia, é um ato de amor, característica do discípulo. É um ato de graça, de misericórdia. É um ato de que você está decidindo não mais guardar mágoas, mas liberar a outra pessoa da culpa. E assim como Deus nos perdoa por meio de Cristo, assim também nós o faremos. O perdão não significa que você vai ignorar o erro e a injustiça, mas o perdão significa você não querer mais reter ressentimento sobre a outra pessoa. Perdoar não é um benefício apenas para quem recebe, mas perdoar é um benefício para quem assim o concede. Aprendemos que guardar rancor causa amargura, impede nossa comunhão com Deus e com as pessoas. O perdão vem de Deus e é oferecido por graça. O perdão é um mandamento para os cristãos. O perdão liberta tanto quem perdoa, como liberta quem é perdoado. O perdão reflete o caráter de Cristo. Romanos capítulo 12, verso 21, o apóstolo Paulo vai dizer: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Paulo está ensinando para nós: meu irmão, não deixa o mal te vencer não. A falta de perdão é uma situação onde nós vamos permitir que o sentimento, que o mal possa ser vitorioso sobre nós. O desejo de Deus, assim como Abner clamou para Joabe, é que nós possamos ser pacificadores. Mateus 5:9, o Senhor vai dizer: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de quê, irmãos? Filhos de... Meu Deus, que coisa tremenda. Se você está vendo um pacificador na casa, diz as Escrituras, ele é bem-aventurado, porque ele é chamado filho de Deus. Os filhos que carregam a amargura não são filhos de Deus. Feliz, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus, se manifestem em nome de Jesus. A história conta que existia um pedreiro chamado João. Não é o nosso João aqui não. Esse João estava trabalhando numa grande obra para construir um grande edifício. Certo dia, dois colegas começaram a discutir entre si, porque houve um erro na construção. A culpa é sua, você que não mediu direito, a sapata saiu errada. E aquela discussão, a tensão aumentou, a tensão virou briga, virou soco, ofensa. João, ele podia tomar um partido, ficar do lado de quem estava certo, poderia ter ficado do lado de quem estava errado.
Ele também podia ignorar, falar: estão brigando aí, eu vou pegar meu lanchinho, vou lanchar, vou deixar eles se matarem. E aí João se aproxima daquela discussão toda e fala: amigos, a gente está aqui para construir, não para destruir. Se ficarmos brigando, essa obra não vai para frente. Vamos olhar juntos o problema e encontrar uma solução. Então aqueles dois grupos pararam, refletiram, porque estavam cegos pelo ódio. Aqui tinha alguém com sensatez. E então eles olharam juntos, conseguiram enxergar o problema e conseguiram trazer a solução. Os colegas se acalmaram e tudo então voltou a ficar em plena harmonia. E a obra, ela continuou e ela foi concluída. Muitas vezes nós iniciamos uma caminhada com alguém, mas não conseguimos concluir essa caminhada, porque no meio da caminhada ficamos discutindo de quem errou, de quem acertou, de quem é o melhor, de quem é o superior, de quem é o inferior. Isso não nos leva a lugar nenhum. Isso não nos deixa concluir a caminhada. Isso não nos deixa cruzar a linha de chegada como vencedores. Infelizmente tem muita gente que nunca soube, nunca experimentou o que é cruzar uma linha de chegada, porque a vida inteira se comportou causando conflitos. A vida inteira alimentado por ódio, amargura. A vida inteira coisas que começaram não terminaram. Construções que não chegaram ao fim. O pacificador não é aquele que simplesmente evita conflitos, mas aquele que age para trazer harmonia. A gente precisa se posicionar, irmãos, ao invés de alimentar as divisões, trazer paz onde há discórdia.